eu quero começar falando contigo, dados que acabaram de sair agora cedo, né? O IGP-10, que traz essa percepção de inflação nos primeiros dias agora de agosto, já trazendo boa notícia, né? Deflação, né? Uma desaceleração em relação ao aumento do mês anterior, principalmente eu estava até dando uma olhada aqui, puxado por combustível, energia elétrica, passagem aérea. Queria saber sua visão para mais um dado importante de inflação que saiu aqui no Brasil. Como que você vê essa desaceleração, essa deflação e também consequências, né, reflexos positivos para a economia brasileira com esses dados? Em primeiro lugar, é óbvio que é uma notícia muito boa, uma desaceleração em nível de preços, né? A gente viu aí a Selic passar por um caminho bastante elevadiço, que ainda não acabou, segundo o que o Banco Central sinalizou aí na última reunião. A gente está com a Selic em 3,75, um ano e meio atrás a gente estava com a Selic em 2, então isso é uma elevação muito grande, uma elevação substancial, o que coloca, né, hoje a nossa taxa real de juros, a diferença entre a taxa de juros e a inflação esperada, como uma das taxas reais de juros maiores do mundo. Então é uma boa notícia saber que estão surtindo efeitos. Especificamente em relação a esse dado do IGP-10 que acabou de sair, né, uma deflação aí de 0,69, o mercado esperava 0,57, se eu não estou enganado, de deflação, então quer dizer, uma deflação maior ainda do que o mercado já estava esperando. É uma notícia pontualmente puxada muito por energia e alimentos, que tiveram uma certa porrada para baixo, aí commodities ajudaram a puxar isso um pouco para baixo também. E se a gente for olhar num horizonte de tempo maior, como esses preços são ao produtor, o que a gente verifica é que isso é um impacto de uma desaceleração na desvalorização cambial, para não dizer uma certa reversão, né? Se a gente for olhar, até um dado que é muito interessante, um ano atrás, esse mesmo dado era de mais de 1% dentro daquele mês, e o acumulado para 12 meses era de 32%. Agora esse dado foi de menos 0,69 e o dado acumulado para 12 meses é um pouquinho maior de 8%. Isso significa que, de fato, por um lado, as taxas de juros estão fazendo o seu trabalho e, por outro lado, que as medidas que foram colocadas aí a respeito, né, de ICMS e tudo mais, elas contribuem. O que fica disso e o que a gente pode esperar aqui para frente? O que dá para esperar pelo lado aí das commodities, talvez uma acomodação maior, derivada aí desse encontro maior entre oferta e demanda. Em outros locais do mundo isso ainda está muito pressionado, mas aqui no Brasil está um pouco mais adequado. Então vamos pôr assim, os preços eles devem caminhar de maneira mais sutil, para não dizer que eles vão acabar sendo reduzidos no final das contas, como a gente observou no IPCA e agora observa no IGP-10. E por outro lado, o que a gente observa é que os efeitos serão mais advindos das commodities mesmo. O petróleo continua caindo. Um negócio interessante para vocês pensarem, o petróleo chegou a bater $140, chegou muito próximo de $140, com o dólar passando de 5,60, e agora o dólar está bem mais abaixo disso e o petróleo está arrumando para $80. A depender do cenário que a gente tiver nos Estados Unidos aí em 2023, se a gente tiver uma recessão muito forte, acredito eu, inclusive, uma visão, uma projeção pessoal, acredito que isso deva acontecer, porque o Fed ainda está continuando aí, um assunto legal para a gente falar também. Mas esse efeito deve vir, a continuidade disso, desse desinchar de preços, deve vir mais das commodities do que de outras medidas, até porque não existe muito espaço adicional para se fazer isso. Essas medidas foram colocadas aí, tudo bem, né, que essa do ICMS, ela colocou como bens essenciais aí gasolina, energia, telefonia também, apesar que eu estava vendo ontem que telefonia ainda não repassou, Vivo, claro, e Oi ainda não repassaram, mas enfim. Esses efeitos devem vir mais da queda das commodities mesmo, essa desaceleração, essa despressurização, do que de qualquer outra medida que pudesse ser colocada, porque de fato não vai haver espaço fiscal e as medidas que foram colocadas agora já entrarão na conta de 2023, principalmente considerando se os desembolsos adicionais aí que vão somar entre 1 e 1,5% do PIB
em todos os auxílios, aumentos e tudo mais que foram concedidos agora recentemente, se eles realmente pararem no final do ano, porque essas outras medidas aí, segundo como, né, foi colocado na letra da lei, pode ser que tenha alguma discussão em 2023 por alguns estados que vão verificar aí uma certa desaceleração, um esvaziamento dos seus cofres, provavelmente. Mas, como essa é uma questão que foi colocada na letra da lei, e o próprio STF já chancelou que fica na letra da lei, pelo menos de 2024 em diante, então quer dizer que essa é uma fonte de pressão que talvez aconteça em alguns estados, mas dificilmente ela vai acontecer. Agora, por outro lado, se a gente for olhar especificamente as commodities, elas estão passando de fato por uma despressurização. Se o cenário externo continuar sendo de desaceleração, como tudo indica que será, essa continuidade de alívio nos preços deve seguir adiante.